Olá, tudo bem? É com imenso prazer que venho convidar você para mais uma vez estudarmos juntos a palavra de Deus. E hoje o tema é muito bom mesmo. E é também um tema aí muito controverso, né? E que traz muitas dúvidas até os dias de hoje. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos pedir a direção de Deus? Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai querido que está nos céus, pedimos a tua direção, que seu Santo Espírito venha nos inspirar ao estudarmos a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu havia falado, o assunto hoje ele é um assunto até muito interessante mesmo, né? Hoje, quinta-feira, dia 8 de dezembro, olha aí, tá poucos dias para o Natal e poucos dias para um novo ano, né? Então, nessa quinta-feira o estudo ele vem com o tema personificações e outras aparições, né? Esse assunto ele engloba muita coisa referente às artimanhas do inimigo, as artimanhas de Satanás, para enganar e induzir as pessoas ao erro, né? Primeiramente, o que a gente entende, que nós estudamos no dia de ontem sobre a necromancia, né? Consultar os mortos, né? E também, não somente a necromancia, mas como a personificação. O que é personificação? É apresentar-se, né, diante das pessoas como se fosse um ente querido, um amigo, ou alguém que você conheceu. Então o inimigo ele começa a usar dessas artimanhas para enganar aquelas pessoas que não estão muito fundamentadas na palavra de Deus. Como a gente vem falando na lição a toda essa semana, até do início do trimestre, referente sobre esse assunto, a morte. De acordo com a palavra de Deus, eu vou repetindo novamente, quem está morto está dormindo, né? Nós falamos em outras lições, as pessoas que estão dormindo, elas não têm contato com aqueles que estão ainda vivos, né? Que estão vivos. Então, como eu já falei em outra lição, não tem como uma pessoa que morreu entrar em contato com a pessoa que está viva. Não tem como, né? Nós, ao estudarmos a lição nessa semana, nós vimos que pessoas têm aquelas visões de quase morte, né? E não morre. E ela volta, dá a entender que ela que ela morreu e voltou à vida, né? E nessa visão, ela teve uma visão de uma luz, alguém falando com ela. Nós, na lição passada, a gente comentou sobre esse assunto. Então, e o outro engano do inimigo hoje, o engano de Satanás, é tentar como é que eu posso dizer? A nos induzir a criar falsas ideias a respeito da morte, né? E para isso ele usa uma das maiores artimanhas, né? Ao você consultar essas pessoas que vão, né, que consultam os mortos, né, ele consegue deixar a voz semelhante. A pessoa que está falando com você lá, através do Espírito, ele pode falar coisas particulares da sua vida, né? Mas aí você pergunta para mim, Dito, por que então ele consegue essas coisas particulares? Porque o inimigo, a própria Bíblia fala, Jesus falou para Pedro, né, o Pedro, porque para Pedro tomar cuidado, que Satanás estava cirandando ele, né, que Satanás estava circulando ele. Então, da mesma maneira, o inimigo, ele também nos persegue na nossa vida, ele conhece, né, ele conhece também as nossas intimidades, né? Ele conhece as nossas intimidades, ele conhece a nossa vida, ele conhece, o inimigo também conhece, da mesma maneira que Deus, que nós chamamos Deus para participar da nossa vida, mesmo assim o inimigo também quer participar da sua vida, ele também quer saber quem é você, ele sabe quem é você. É por isso que ninguém é tentado com a coisa que ele não tem
necessidade de ser tentado, né? Por que uma pessoa é tentada com uma coisa? Porque ele tem uma tendência para cair naquele tipo de coisa. Então o inimigo vai sempre o quê? Jogar tentações que referente àquilo que a pessoa tem uma fraqueza. Não é verdade? Porque ele conhece. Então, da mesma maneira que ele conhece você em particular, ele também conhece os seus costumes, conhece os seus parentes, ele conhece. E para poder minar a sua fé nas coisas que Deus deixou escrito, ele começa a usar dessas artimanhas para desviar o nosso foco. Qual é o nosso foco? A nossa salvação, né? O sacrifício de Jesus que ele fez por nós, né? Doando a sua vida para que eu pudesse voltar a ter vida eterna, né? Para que nós, os filhos de Deus, pudesse voltar à vida eterna. Então, Satanás, ele quer contradizer a palavra de Deus, né? A verdade aqui diz que ele quer contradizer e enganar. Essa é a intenção dele, né? Como eu falei na outra lição, roubar, destruir e matar para o final, né? Na palavra a gente fala, troca aí, mas na verdade Satanás, ele quer o quê? Roubar a sua salvação, repetindo, né? Destruir você, né? E, enfim, depois te matar. Por que o matar? Porque depois que ele te rouba, você não acredita mais que existe salvação para você, né? Não acredita, não tem mais jeito para mim, acabou, né? Ele roubou. E depois que ele te rouba a sua salvação, ele vai te destruir. Como é que ele te destrói? Ele pode destruir o ser humano através dos vícios, através de diversas coisas. E por final, ele te mata. Ponto. Você perdeu a oportunidade da vida eterna. Então, o inimigo, a função dele é essa, né? E ele vai usar todos os seus apóstolos, né? Quem são os apóstolos de Satanás? São todos aqueles que foram expulsos do céu e estão aqui nesse mundo para fazer esse trabalho, né? Para fazer esse trabalho de destruição do ser humano. Leia comigo, segundo Coríntios, vamos lá, achar eu e você, 2 Coríntios, capítulo 11, 14 e 15, olha o que diz lá para nós, olha. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O nome Lúcifer é portador de luz, né? Portador de luz, estrela da manhã, ele tem diversos nomes. E aquele que traz luz, né? Então, Satanás, ele tem o nome tem esses adjetivos. Mas na função aqui é se transformar em anjo de luz, um anjo de Deus, né? Um anjo que aparece ali, se materializa na sua frente, como parecendo um anjo enviado por Deus. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas só vão ser enganados aqueles que não estão firmes na palavra de Deus, aqueles que não creem, né? Então aqui diz assim, qual é a função dele? Contradizer tudo que o Espírito Santo faz e fala para você, né? Lembra aquela imagem que a gente tinha nos desenhos, né? Que a pessoa tinha um anjinho do lado direito e um anjo do lado esquerdo. Um falava para você, não faça isso, né? Aí o outro anjo fala, não, faz isso, faz isso. Lembra dessa alegoria que existia no passado? Hoje a gente não vê muito falar isso, mas no passado tinha, né? Aí tinha um anjo aqui que era o mal, né? Ficava ali, ó, não, faça isso. Não faça isso, não faça isso. Então o que acontece? O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Qual é a função do Espírito Santo? É me convencer do pecado. Fala assim, ó, o Dito, o Paulo, o José, o André, olha, o que você está fazendo é errado. Isso é errado, não é justo, não é certo, não é correto, não é agradável. Aí o outro não fala, é justo, é correto, é agradável sim, você vai gostar. Entendeu? Então a função dele é contradizer o Espírito Santo. Aí em Efésios 6... Vamos lá em Efésios 6. Olha o que diz lá para nós em Efésios 6, capítulo 12. Ó, 6, 12. Vamos dar uma puladinha aí. Olha, porque não temos que lutar contra a carne
e sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo, contra as hostes espirituais, maldade nos lugares celestiais. Então, qual é a nossa batalha? A nossa batalha, ela não é contra a carne, não é contra fulano ou bertano. A nossa briga é contra essas potestades, esses anjos que estão nesse mundo para nos destruir. Mas eu não posso, essa luta eu não tenho sozinho, eu tenho que me vestir das armaduras de Deus, né? Que está lá também em Coríntios, começa Coríntios 14, vamos lá, que está falando lá em Coríntios, e continuando aqui em Efésios 13, diz assim para a gente, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo e ficar firmes. Então Deus ele te fala assim, ó, qual é a armadura? Se vestir da armadura de Deus, né? Aí você me pergunta quais são as armaduras de Deus, está lá de 13 ao 18, continuando lá você vai ver, olha. Quais são então as armaduras? Estais, pois, firme, todos cingidos, os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Primeiro, a verdade, justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Paz, a outra coisa, paz de espírito, tomando sobretudo o escudo da fé. Tem que ter fé, eu tenho que me policiar para ver se eu não estou duvidando das coisas de Deus. Com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque o maligno está com as lanças ali, lançando. Vou pegar onde não está descoberto, tá? Vou pegar onde não é justo. Eu vou tentar jogar uns dardos aonde ele está com a fé um pouquinho, né? Está um pouquinho sem fé, é ali que eu vou atacar, né? Não sei se lembram que o único lugar que naquela guerra de Troia, que um dos lutadores estava descoberto era o calcanhar, né? O calcanhar de Aquiles, né? A lança pegou bem no calcanhar dele que estava descoberto, porque o resto ele estava com armadura, mas o calcanhar dele estava descoberto. Aí o inimigo lançou a lança, pegou bem no calcanhar dele e matou. E Aquiles morreu com uma lança envenenada. É assim que Satanás quer fazer com a gente. Ele quer te destruir, quer pegar uma brecha sua, né? Continuando aí no verso 18, vamos terminar no verso 18. Orando em todo tempo, com toda oração súplica do Espírito Santo, e vigiando nisso toda perseverança e súplica para todos os santos. Deus ainda te chama para todos os santos. Que são os santos? Quem são as pessoas? São aquelas pessoas separadas, aquelas pessoas que quando você segue os caminhos do Senhor, você é uma pessoa separada por Deus, né? Você foi separada, você não faz parte daquele grupo na qual não confia em Deus, você está separado. Santo significa separado, selecionado, né? Então seja você também, através da oração, ser uma pessoa separada. Não acreditar nessas coisas, não acreditar que existe uma vida. Assim que a pessoa morre, ela pode se comunicar. Isso tudo é artimanha do inimigo, é tudo artimanha do inimigo. Nós temos que estar preparados, firmes na palavra de Deus. E nós temos que ver também, imagine, porém, perder um ente querido. Você, eu, né, qualquer um de nós, perder um ente querido e acreditar que esse mesmo ente querido aparece para você. Para muitas pessoas, isso pode trazer até muita alegria. Para outros, um pouco de medo, né? Eu me lembro quando minha avó falava, vai fazer isso, vai falar de plantar, quando ele morrer vai vir puxar seu pé. Então a gente tinha esse medo, né? Tem pessoas que não, que ela tem o desejo, ela queria rever mais uma vez. E aí pode ser uma brecha para o inimigo se aproveitar disso, daquela vontade que você tem de rever a pessoa. Mas você vai ver, você vai rever o seu ente querido. É isso que nós temos que crer. A fé me dá a oportunidade de acreditar que nós vamos nos ver novamente após a ressurreição, né? Se uma pessoa não está absolutamente fundamentada no que a Bíblia ensina, está correndo um risco muito grande.
de acreditar nessas coisas, nessas artimanhas do inimigo. Pense na facilidade com que ela pode cair nesse engano, especialmente porque ela também quer acreditar. Deu para entender? Então, quem quer acreditar, ela não está muito confiante na palavra de Deus, a gente acaba acreditando nisso. E os nossos desejos, os nossos medos, eles se realizam, né? Por exemplo, se acabar toda a luz aqui, aí onde você está, a luz se apagar, e você colocar na sua mente que tem mais alguém com você no escuro, eu tenho certeza que você vai sentir vontade de correr. Porque a sua mente, ela começa a criar, a sua mente começa a criar imagens, entendeu? De coisas que não existem, sons, visões, porque a minha mente está criando isso. Eu começo a criar esse tipo de coisa. É a mesma coisa com aquilo que a gente deseja. Se eu desejo uma coisa, certamente isto vai acontecer. Vem um provérbio chinês para a gente terminar, que diz assim: cuidado com aquilo que você deseja, porque ele pode se tornar realidade. Então, cuidado com o que você pensa. Isso pode se tornar realidade. A sua mente pode tornar isso realidade. Que Deus abençoe você. Peço a você que continue compartilhando nossos vídeos, tá bom? Compartilhe com seus amigos, seus parentes. Faça o seu comentário, dê o seu joinha aí. Nos ajude a manter esse trabalho, a manter esse canal aberto para o evangelho possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe você e toda a sua família e fique com Deus.